Olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha mostra. Meu nome é Bruna Thaís Heinen, eu tenho 16 anos, eu represento a 24ª Região Tradicionalista e o CTG Querência da Mata, da cidade de Mato Leitão. Como a diretriz nos propõe fazermos um resgate dos ritos, crendices e superstições locais, para fazermos a valorização desse folclore, eu busquei, dentro do meu município e da minha região, algum rito, crendice ou superstição que fosse do seu cotidiano, mas que atualmente não se pratica mais tanto. Então, para essa mostra, eu trouxe como tema os ritos do casamento, que envolvem as crenças e superstições desse. E ele é inserido dentro do folclore da mulher, pois desde que nasce, ela traz consigo contribuições de suas antepassadas e, independente da etnia que ela possua, o casamento sempre foi um momento muito importante na vida de todas elas. Então, ele é muito importante na vida da mulher em si. E desde antigamente até os dias de hoje, o casamento ele possui crendices e superstições nele. E existiu uma época em que eram feitas simpatias para as mocinhas descobrirem características sobre seus futuros maridos. Então, desde já percebemos que esse rito, ele possui sim as crendices e superstições envolvidas dentro dele. Posteriormente, quando já eram feitas simpatias para arranjar namorado, um dos principais instrumentos sempre utilizado é o Santo Antônio. E ele, com as minhas pesquisas, eu pude descobrir muito sobre ele. E eu quis saber disso, pois as crenças nele são muito presentes na minha região. Então, eu quis saber do porquê ele é conhecido como santo casamenteiro. Quais são os seus símbolos, que então eu trouxe para essa mostra, representados pelos lírios, que representam a pureza, também a Bíblia, representando o Evangelho que ele pregava, sempre voltado a Jesus, que então representa a imagem dele, que ele carrega Jesus em seus braços, essa intimidade que ele tinha com ele. Também os pãezinhos, com a sua bondade, que ele tinha perante as pessoas mais carentes. Então, eu quis buscar quais são as crenças que envolvem ele dentro do rito do casamento. E com as minhas pesquisas, tanto de campo como bibliográfica, eu pude ver que as moças elas fazem preces e também orações a ele. Porém, quando essas preces não são atendidas, elas resolvem castigar o santo como uma maneira de conquistar a pessoa amada. E entre os principais castigos, nós temos quando lhe colocam de costas dentro de um armário, ou ainda quando lhe colocam de cabeça para baixo dentro de um copo d'água. Podem ainda também colocá-lo dentro de uma panela de feijão fervendo. Mas, sem dúvidas, o pior dos castigos é quando elas lhe tiram o menino Jesus e só devolvem depois que a prece é atendida. Então aqui eu representei um pouco dos castigos que são feitos. Existem muitos mais, como por exemplo, o Santo Antônio pode ser colocado dentro de um freezer e só retirado depois que a prece for atendida, ou pode ser amarrado para dentro de um poço, como já era feito há mais tempo atrás, hoje já não se vê mais tanto isso, e também só retirado depois que a moça conquistar o namorado ou o casamento. E passada essa fase de conquista da pessoa amada, chega o momento do noivado, que é um período que antecede o casamento. Esse período ele dura em torno de 1 ano e na verdade é uma preparação para o rito. E dentro dele também existem muitas crendices e superstições, como por exemplo, a noiva, ela deve ter em seu enxoval uma peça que tenha pertencido ao enxoval de sua avó. O noivo também não pode ver o enxoval da noiva antes do dia do casamento,
pois isso vai trazer azar e pode fazer com que o casamento se desmanche. Os noivos, eles também não podem emprestar as suas alianças, pois da mesma forma pode fazer com que o casamento se desmanche ou traga azar para o casal durante a vida matrimonial. Depois da fase do noivado, chega o grande momento que é o casamento. E dentro dele existem milhares e milhares de crendices e superstições. Das mais conhecidas nós temos: o noivo não pode ver a noiva antes da cerimônia. Não é aconselhado casar-se no mês de agosto, pois este é o mês do desgosto. Casar-se no mês de maio vai trazer sorte. Da mesma forma que se chover no dia do casamento, também é um sinal de sorte. Não é aconselhado as noivas usarem pérolas, pois essas pérolas, elas significarão suas lágrimas durante o casamento. Também é dito que os noivos que entram com o pé direito dentro da igreja terão sorte durante a vida de casamento. E para essa mostra, eu realizei uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica e eu também realizei uma ação concreta. O que foi essa ação concreta? Eu realizei um encontro com as noivas da minha comunidade e também convidadas delas. Para esse encontro, eu tive o objetivo de fazer esse resgate de crenças do casamento e a valorização desse rito, que é tão importante. E como eu trabalhei o folclore da mulher, eu quis de alguma forma que as mulheres da minha comunidade também tivessem o contato com essas crendices e superstições. Então as noivas que têm o casamento marcado para esse ano, na comunidade católica do meu município, foram convidadas para um chá de noivas. Também as suas mães, tias, as sobrinhas, irmãs, que então vieram participar desse momento. E eu fiquei muito feliz com o resultado, pois eu pude ter a interação de todas elas. Porque enquanto nós conversávamos sobre as crendices para arrumar namorado, as mães contavam como elas tinham feito. Depois, enquanto nós conversávamos sobre as crenças do casamento em si, surgiram muitas histórias, lembranças de como eram os casamentos antigamente. Também curiosidade por parte das noivas, que então viam aquilo ali como algo diferente, pois querendo ou não, hoje essas crenças estão um pouco mais desconhecidas. Então eu quis mostrar a elas essas crenças para prestar também a minha contribuição para a perpetuação desse folclore que é tão rico, que é o da mulher, que desde pequena traz consigo ele. E eu fiquei tão feliz e grata por esse momento em que eu pude transmitir um pouco do meu conhecimento àquelas mulheres e também aprender com elas, aprender sobre o folclore que está inserido dentro do lugar que eu vivo. Eu vou deixar para vocês umas lembranças aqui de Santo Antônio, que foi confeccionado por mim e com a ajuda das minhas avós, e com uma oração que é feita a ele para invocar o casamento. Então, caso alguém precise de uma forcinha, então é uma ajuda. Depois as meninas passam para nós. Ok. Fica à disposição também se tiverem alguma dúvida. A tua pesquisa de campo Sim. falou que tu fez um evento com as mulheres do teu município. E as demais em relação às cidades que compõem a tua região, como é que foi feita a realização da pesquisa de campo? Assim, a gente, com a ajuda do meu CTG, que sempre me apoiou, e com a região, a gente passou em várias localidades, as cidades vizinhas da minha região, porque é uma região que compõe bastante municípios. Então nós passamos em algumas delas realizando as pesquisas de campo, que também eu pude descrever então na pesquisa que foi entregue. E elas me contaram como é que eram os casamentos, o que elas acreditavam sobre Santo Antônio, porque existem muitas pessoas que não creem nele como santo casamenteiro. E eu perguntei a elas, eu quis saber do porquê elas consideram ele como uma ajuda para o casamento. E eu pude ter
a ajuda delas para poder montar a minha mostra. Muitas delas até conheciam a própria lenda que conta do porquê ser o Santo Antônio o santo casamenteiro, porque esse rito e também as crenças nele são bem presentes na minha região. E nessas pesquisas que tu fez, algumas mulheres tiveram sucesso nas Sim. Teve uma mulher, a dona... agora desculpa, eu não lembro o nome dela, mas ela falou que conseguiu com o santo, que ela realizou orações. Ela não precisou fazer o castigo, mas que então fez as orações a ele. E também teve uma mulher que me contou sobre uma prima que conseguiu através do santo. Obrigada. Obrigado eu. Parabéns, boa sorte. Obrigada. Muito obrigada.